29. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui a nossa live. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Nós estamos aqui diante de um direcionamento de Deus. Deus nos direcionou e nos levou a iniciarmos essas lives. E eu quero te dizer que você pode deixar seu comentário aí, deixar sua pergunta, deixar o seu pedido de oração. A nossa live ainda não tem tanta visibilidade hoje, então eu consigo responder, eu consigo orar por você no final da live, principalmente aqueles que estão aí no TikTok. Mas daqui a um tempo, em nome de Jesus, porque foi Ele quem nos direcionou, essa live ela vai ter uma grande visibilidade e você ainda vai lembrar dessas palavras. E quando essa live ela tiver uma grande visibilidade, vai ser mais difícil falar e orar diretamente. Então, aproveita esse momento, deixa o seu pedido de oração, deixa aí seu nome, seja bem-vindo, curta essa live, encaminhe essa live para alguém, seja um instrumento de Deus para proclamar, para levar o nome do Senhor Jesus a todas as pessoas. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Hoje, o título da nossa meditação é: onde está situado o Jardim do Éden? Onde fica o Jardim do Éden? Qual é o lugar físico do Jardim do Éden? Eu acho que é uma das curiosidades, principalmente daqueles que acreditam na Bíblia, é onde que fica esse Jardim do Éden, né? As pessoas os historiadores já procuraram, já pelejaram para encontrar esse lugar, mas esse lugar ele não está acessível ao homem por meios naturais. Glória a Deus. Nós vamos entender um pouco sobre isso e quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você tem ela aí, abre ela no capítulo 2. Amém? Bom dia Igor, bom dia Romilda, minha mãe, bom dia, sejam bem-vindos. Você que está no TikTok, eu não estou tendo acesso aos comentários agora, mas no final nós vamos ler todos os comentários e fazer uma oração com você, se você tem algum pedido. Amém? Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, diz o seguinte, presta bastante atenção, aleluia, na palavra de Deus, glória a Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Capítulo 1 fala da criação da terra, de tudo que foi criado, e aí a gente vai ler aqui agora a formação do homem. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Se você for ler no capítulo 1, você vai ver que Deus ele cria todas as coisas, os céus, a terra, os animais, as plantas, tudo pela palavra. Mas quando chega no momento de criar o homem, Deus ele forma o homem e ele faz o homem à imagem e semelhança dele. Ele faz ali um boneco de terra, de barro, e quando esse homem está formado, a palavra diz que Deus ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Glória a Deus por isso. Verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Então, Deus criou os céus e a terra e agora Deus planta um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então agora Deus coloca o homem no jardim. Nós vamos entender o que havia nesse jardim e o que é mais importante nesse jardim, certo? Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvore
agradáveis à vista e boas para alimento. E olha aqui que interessante, verso 9. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele planta ali um jardim. Tem todo tipo de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento. E também no meio do jardim, Deus coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí você fala assim, mas por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Deus não tivesse colocado essa árvore ali, o homem não tinha caído em pecado, o homem não tinha perdido aquele lugar. Nós vamos entender qual é esse lugar que nós trazemos como Éden. Mas o interessante é que Deus ele não força ninguém a nada. Deus ele não quer a sua adoração à força. Deus ele não quer a sua obediência à força. Deus ele não quer você à força. E ele coloca o homem ali e ele dá liberdade para o homem escolher o que ele queria fazer. Porque Deus, ele não te força a nada. Você que está nessa live aqui, pode ser que você nunca falou com Deus de maneira íntima. E pode ser que você escolha nunca fazer isso. E Deus respeita a sua escolha. Deus não te força. Ele colocou o homem ali, ele deu liberdade para o homem fazer o que ele queria fazer. Porém, Deus ele disse, tem as consequências. Amém? Nós vemos aqui no verso 9 que tinha todo tipo de alimento. Toda árvore agradável à vista. E existia ali também duas árvores. A árvore da vida, essa árvore estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. E aí, verso 15, né? Esses versos falam do rio ali. Nós não vamos entrar em detalhe desse rio, porque nós precisamos olhar e ler a Bíblia, principalmente nós que já nascemos de novo, e ter uma visão espiritual. E quando eu falo visão espiritual, o Jardim do Éden aqui não é um lugar físico, é um lugar espiritual. A palavra Éden, eu fui ver aqui qual é o significado da palavra Éden, e ela tem um significado muito amplo, né? A palavra Éden, ela significa deleite, um lugar de deleite. O que é deleite? É muita coisa boa. Deleite é quando você está tendo um momento muito agradável. É um lugar de prazer, é um lugar de delícia, é um lugar agradável, é um lugar de abundância. Esse é o significado da palavra Éden. Então, quando Deus pega o homem e coloca ele no Éden, tudo isso tinha prazer, tinha alimento, tinha delícia, era um lugar agradável, tinha abundância, não existia falta ali no Jardim do Éden. Amém? E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, aí Deus pega, coloca o homem lá e ele fala assim, Adão, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Então, eu preciso que você entenda que quando Deus fala de toda árvore do jardim, qual árvore estava incluída ali? A árvore da vida. Ela estava incluída, você pode comer dela livremente. Só que o homem escolheu não comer a árvore da vida. Ele escolheu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma escolha do homem, consciente, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Aí você fala, mas ele foi enganado. Não, ele não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Quando Deus fala para o homem aqui, o homem está sozinho. E aí Deus fala, ó, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Deus não falou, você não pode, ele falou, você não deve comer. Ele deu um conselho ao homem, não come dessa árvore. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus está falando, ó, você não deve comer, é um conselho que eu te dou. Porque se você comer dessa árvore, você vai perder
a minha presença. Sabe o que era mais importante no Jardim do Éden? Não era a árvore, os alimentos, era a presença do Senhor. Quando eu falo que o Jardim do Éden é um lugar espiritual, é um lugar onde a presença do Senhor ela é constante. Tem pessoas que têm na mente que o Éden era um lugar onde Deus ia uma vez por dia. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele lugar era o lugar da presença de Deus. O homem tinha acesso à presença de Deus a todo momento. E quando o homem decide pecar, quando o homem decide comer do fruto, você acha que Deus não estava vendo? Você acha que existe alguma coisa que sai do visual de Deus? Só que Deus não forçou o homem a obedecê-lo. Ele está ali, ele está olhando, está vendo o homem comer do fruto. É uma escolha que o homem fez. Eu creio que Deus ele não ficou alegre, ele ficou triste. Porque o homem estava decidindo sair da presença dele. É uma decisão. Da mesma forma que você decide aceitar o Senhor Jesus Cristo e ter acesso à presença de Deus, o homem teve a decisão de comer do fruto que não era para comer e perder esse acesso. O Éden fala de uma comunhão íntima com o Senhor. O Éden fala de um lugar espiritual onde você fala com Deus e Ele fala com você. E é interessante porque se você for ler aqui no verso 3, a gente vai ler esse verso também, até vou ler ele agora, ó. Depois que o homem já cai em pecado, capítulo 3, versículo 8 diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Deus andava pelo jardim. Então eles escutam a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Aquele é um lugar onde Deus andava livremente e onde o homem andava livremente. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque você hoje, você que já nasceu de novo, por que acontece? Vou deixar aqui bem claro que às vezes pessoas que às vezes não nasceram de novo. O homem está ali, no jardim do Éden, ligado com Deus, é filho de Deus. Quando você vai para, se não me engano, João, que fala da genealogia, ele vem puxando e vai até Adão e fala que Adão era filho de Deus. Então, Adão, ele era filho de Deus no Éden. Quando Adão peca, ele deixa de ser filho de Deus. Ele morre para Deus. É o que Deus diz aqui, ó. Você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E Adão morre. Então, ele morreu, saiu da presença de Deus. E eu preciso te falar que a palavra morte, ela significa separação. É por isso que quando uma pessoa morre, o espírito e a alma dela separam do corpo, e aí o que você vê ali no caixão é somente o corpo, porque foi separado. Então, no momento que o homem decide pecar, ele é separado de Deus. Ele sai dessa presença. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui, ele veio restaurar essa presença, ele veio te trazer de novo para a presença de Deus. E quando eu falo que o Éden é um lugar espiritual, é porque aonde você estiver, seja no seu carro, seja no seu trabalho, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja andando pela rua, aonde você estiver, você pode acessar a presença de Deus. Você deve acessar a presença de Deus. Você pode viver constantemente na presença de Deus. Não precisa ser só no domingo à noite. Da mesma forma que Deus ele andava livremente ali pelo jardim, e o homem andava livremente pelo jardim, a sua comunhão com Deus, ela pode e deve ser contínua, seja de dia, seja de noite. E quando eu falo isso, eu falo que da mesma forma que você busca a Deus, chega um momento que Deus começa a falar com você, sem você falar com Ele. E aí Ele te visita. Quando você está dormindo, em sonhos, Ele te acorda para que você converse com Ele. Ele te visita no carro. Ele te visita no trabalho. Talvez você não tenha noção
do acesso que você tem e do acesso que você pode dar para Deus. Porque se você é sensível à voz de Deus, Deus vai falar com você em todos os lugares. E aí você vai viver uma vida assim como o homem tinha no Éden. Uma vida de constante comunhão com Deus. Era isso que o homem tinha. Quando o homem sai do jardim do Éden, a principal coisa que ele perde é a presença de Deus. É por isso que todo ser humano, ele necessita, ele anseia, ele precisa da presença de Deus. Nenhum ser humano vive em completa alegria sem a presença de Deus. Você que conhece essa presença, você sabe disso. E você que não conhece, você também sabe disso, porque você já buscou em várias coisas, em vários lugares, em várias pessoas, em várias igrejas, em várias coisas, e não encontrou a satisfação da alma, a satisfação do seu espírito, que era o que Adão tinha. Quando Adão ele peca, né? Então aqui no versículo 8 ele diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Eles se escondem. Por quê? Porque eles não são dignos mais da presença de Deus. O homem e a mulher, eles eram puros. E eles tinham acesso livremente à presença de Deus. Mas no momento que o homem peca, ele não tem mais acesso à presença. E aí, se você for ler no capítulo 3, você vai ver que o que acontece. Deus ele fala com o homem e ele dá uma sequência de consequências, né? Ele dá várias consequências ali do pecado. E aí, o versículo 22 diz o seguinte, do capítulo 3. Depois que Deus fala com o homem que ele agora ia sair do Éden, ia ser, né? Olha o que diz aqui no versículo 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Lembra que tinha duas árvores? Além de todas as outras que eram árvores para alimento, existiam duas. Existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem ele decide comer da árvore da vida, ele ia viver eternamente no Éden. Ele ia viver eternamente na presença de Deus. E quando nós falamos da árvore da vida, quem é que pode e que te dá vida? Deixa no comentário, vamos ver se você sabe. Quem é essa árvore da vida? Quem dá vida? O pecado, ele gera a morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Jesus Cristo. Aleluia. É Ele que te dá vida. Ele é a árvore da vida. Isso é espiritual. Você que não tem o Espírito Santo, você que não nasceu de novo, você não compreende isso. Você só vai entender quando você for batizado com o Espírito Santo. Quando você for ligado a Deus. Quando você tiver acesso à presença de Deus. Então aqui ele diz, é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. Por quê? Deus, ele ama o ser humano e ele fala assim, o ser humano não pode comer da árvore da vida da maneira com que ele está, porque ele está morto. Se ele comer dessa árvore, ele vai viver, ele vai permanecer eternamente morto. E é por isso que Deus, ele criou o plano de salvação para redimir o homem, para justificar o homem, para dar ao homem um novo nascimento. E aí nós temos agora, nós que já nascemos de novo, nós temos acesso à árvore da vida. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Talvez você fale assim, mas Deus é tão mau, tirou o homem do jardim do Éden. Não, Deus, ele por amor, ele tira o homem do jardim do Éden. Porque ninguém pode permanecer na presença de Deus se não tiver vestes novas,
se não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? E aí o homem sai, e aí você vê a sequência de coisas ruins que acontece com o homem. Aí o homem tem que trabalhar, ele tem que se esforçar. E é isso que acontece na sua vida. Você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, você vive angustiado, você vive numa terra onde existe uma opressão tão grande, porque a terra ainda não foi redimida. A Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça de Deus. Eu e você que já nascemos de novo, nós queremos isso, nós ansiamos isso, e nós esperamos por isso. Essa é a nossa esperança. Mas não é porque eu estou esperando a conclusão da minha salvação, da remissão do meu corpo, que eu não posso viver em constante acesso à presença de Deus. É preciso que você e eu, nós vivamos em constante comunhão com Deus. É possível isso. É possível você falar com Deus, você ouvir a Deus, você viver com Deus. Acontece comigo várias vezes. Talvez eu estou até ali, né, que eu sou barbeiro, estou cortando um cabelo ali e Deus me visita. E Ele fala comigo. Eu estou cortando o cabelo ali, eu sinto a presença de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um que dá acesso ao Espírito Santo, que dá liberdade a Ele. Ele pode te visitar no carro, Ele pode te visitar na academia, Ele pode te visitar e Ele te visita agora. E você pode sentir a presença dEle. Isso é o Éden. Esse é o lugar. Amém? Então, você começou essa live querendo saber aonde está o Éden. O Éden é a presença de Deus. O Éden é a comunhão com Deus. O Éden é a vida de intimidade com Deus. É através de Jesus Cristo que você tem essa presença, essa vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração aqui. É muito bom ficar aqui, né, conversando um pouco sobre a palavra. Amanhã a gente volta de novo. Mas eu quero orar aqui com você. Quero pedir que Deus te ajude a acessar esse lugar. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença. Agradecemos porque através de Jesus Cristo nós podemos entrar na Tua presença, podemos falar com o Senhor, podemos ouvir a Sua voz, podemos viver intimidade, ter essa intimidade com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos comprou, nos lavou, nos redimiu pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está vivo e Ele nos deu acesso à Tua presença. Obrigado, Papai. Ajude cada um de nós a vivermos constantemente na Tua presença. Para que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam que nós vivemos em um lugar diferente, em um lugar espiritual. Não é um lugar carnal, mas um lugar onde a presença do Senhor ela é constante. Abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Visite ela. Espírito Santo, renova a mente dessa pessoa. Renova o coração dessa pessoa. Tire tudo o que está impedindo ela de viver na sua presença. Traga renovo, traga restauração, traga cura, traga libertação em nome de Jesus. Nós clamamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã nós voltamos. Amanhã é sexta-feira, é o último dia da live dessa semana. Eu te aguardo aqui às 6h29.